No verão de 1943, uma mulher chamada Eleanor, na zona rural de Iowa, encheu 52 cestas com vegetais frescos em uma única temporada. Tudo de um pequeno jardim nos fundos de casa que não era maior que um tapete. E ela nunca havia tocado em uma enxada em toda a sua vida, nem uma única vez. Minha avó era exatamente assim. Toda manhã ela ia para o jardim, com um velho rolo de jornais em uma mão e um balde cheio de cascas de cebola do jantar da noite anterior na outra, junto com um saco de palha seca e aparas de grama que ela havia pedido para meu avô recolher no dia anterior. Os vizinhos achavam que ela tinha uma vida difícil. 50 anos depois, eu finalmente entendo. Ela sabia como fazer o jardim fazer o seu próprio trabalho. 17 dicas de jardinagem inteligentes, à moda antiga, com pouco esforço, sem gastar dinheiro. De uma avó. E a 12ª dica. A 12ª dica pode fazer você perceber que se esforçou muito mais na jardinagem do que jamais foi necessário. Torres de batata e aros de pneus velhos. Quem lhe disse que você precisa ter um campo enorme ou uma enxada pesada para ter uma cesta cheia de batatas? Minha avó nunca cavou a terra. Ela também nunca teve que sofrer com dores nas costas. Ela apenas tinha uma pilha de pneus velhos de uma maneira que as pessoas chamariam de excêntrica. Ela colocava um pneu velho no chão, forrava-o com uma camada de palha seca e depois despejava a terra solta dentro. Por cima, ela colocava os brotos de batata. À medida que as plantas cresciam, ela empilhava um segundo pneu e preenchia com terra ao redor dos caules, de modo que apenas algumas folhas ficassem visíveis no topo. Dessa forma, as plantas de batata não cresciam para os lados, mas brotavam verticalmente e formavam tubérculos ao longo dos caules enterrados. No dia da colheita, ela simplesmente retirava cada pneu, como se estivesse descascando um bolo de camadas, e as batatas simplesmente rolavam para fora, limpas e sem um único arranhão. Se isso soa novo, não é. É a técnica de jardinagem vertical que, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a terra era um luxo, salvou milhões de pessoas da fome nos Victory Gardens, Jardins da Vitória. A Universidade do Estado do Oregon também realizou pesquisas e confirmou que a amontoa ajuda a estabilizar a temperatura do solo, o que promove a formação de tubérculos 20% mais rápido do que os métodos de plantio convencionais. Minha avó sabia disso muito antes de qualquer pesquisa ser publicada, mas nunca pegue pneus de ferro velho, que sejam muito velhos e estejam cobertos com óleo de motor industrial. Os produtos químicos da borracha infiltram-se no solo e nas plantas quando expostos ao calor. Use apenas pneus intactos e limpos. E uma regra de ouro: não encha a terra muito alto de uma só vez. Espere até que a planta esteja forte. Caso contrário, você sufocará acidentalmente os exatos brotos que está esperando. Uma pilha de pneus, um pouco de terra. É assim que você dobra a sua colheita de batatas no mesmo espaço. Mas assim que você tem batatas, precisa lidar com invasores indesejados. E esse é o momento em que a sua cozinha toma a palavra em vez da loja de pesticidas. A arma afiada do pilão de pedra para alho. Quando lagartas e besouros começaram a devorar os vegetais, os vizinhos correram para a loja de produtos agrícolas e trouxeram de volta garrafas de produtos químicos cujos nomes eu nem conseguia ler. Minha avó não fez isso. Ela simplesmente foi para a cozinha. Pegou alguns dentes de alho murchos da prateleira e seu velho pilão de pedra. Ela esmagou o alho. Ele precisava ser esmagado até liberar aquele suco forte que sobe direto pelo nariz. E então ela o deixava de molho em água quente durante a noite. Na manhã seguinte, ela filtrava o extrato e adicionava um pouquinho de sabão orgânico. Ela não pulverizava veneno. Ela apenas criava uma barreira de odor que os insetos detestam absolutamente. Aqui está o motivo pelo qual funciona. A alicina no alho não é apenas um antibiótico natural. É também um poderoso repelente de insetos. Um estudo da década de 1950 em áreas rurais mostrou que o alho tem o efeito de inibir o crescimento de fungos e paralisar o sistema nervoso de pequenos insetos, de modo que eles esquecem como comer folhas e desaparecem automaticamente. A melhor parte: não prejudica as abelhas nem as joaninhas, os convidados amigáveis do jardim.
Apenas um pequeno aviso. Nunca pulverize esta solução sob o sol do meio-dia. A combinação do óleo essencial de alho com os fortes raios UV queimará as folhas das suas plantas tão rápido como se você estivesse derramando água fervente sobre elas. Pulverize ao pôr do sol. E lembre-se, esta solução não contém conservantes. Ela perde a sua eficácia após 24 horas. Não misture um barril grande inteiro para economizar. Faça apenas o quanto você precisar para cada aplicação. Uma cabeça de alho. Um pouco de paciência. Você acabou de afastar as pragas sem prejudicar as abelhas. Mas com as pragas, você ganhou apenas metade da batalha. Existe um inimigo aterrorizante do jardim. Eles não têm medo do cheiro de alho. Eles não têm medo do sol. E se você acha que precisa caçar cada um deles no meio da noite com uma lanterna, está enganado. A tábua de compensado e a armadilha da preguiça. Quando a noite cai, as lesmas e os caracóis começam o seu grande banquete com as preciosas mudas. Se você planeja marchar para o jardim com uma lanterna na mão para caçá-los, como costumam fazer os agricultores de cabeça quente, deixe a vovó lhe contar um segredo. Os caracóis não precisam encontrar comida. Eles precisam encontrar um abrigo. E era assim que ela lidava com eles. À noite, ela colocava pedaços planos de compensado, alguns troncos velhos ou folhas de papelão, bem ao lado dos canteiros de vegetais. Como os caracóis são criaturas da escuridão e da umidade, eles verão isso como um hotel 5 estrelas perfeito para se esconderem do sol forte do dia seguinte. De manhã cedo você só precisa ir ao jardim, virar a tábua, e todos os inimigos estarão encolhidos bem ali embaixo. O resto é apenas recolhê-los. Nos tradicionais jardins ingleses do século XIX, em vez de tábuas de madeira, costumava-se usar folhas de repolho ou folhas velhas de alface. Eles colocavam grandes folhas murchas nos canteiros de vegetais à tarde. Na manhã seguinte, os caracóis estavam agarrados à parte inferior dessas folhas, buscando proteção contra o sol. O jardineiro só precisava recolher as folhas e levar os caracóis para descarte. Mas cuidado, nunca abuse de tábuas de madeira que foram tratadas quimicamente ou que tenham tinta à prova d'água, pois as toxinas podem se infiltrar no seu solo e nos seus vegetais. E esta armadilha só é eficaz se você a verificar de manhã cedo. Se for esquecida por alguns dias, os caracóis podem botar seus ovos bem debaixo dessa tábua. E você transformará acidentalmente a armadilha em uma fazenda de caracóis bem no seu jardim. A jardinagem, às vezes, é a arte de saber esperar, em vez de caçar. Depois que as pragas são eliminadas, é hora de esperar pacientemente pelos novos brotos de vida, rolos de jornais velhos e o berço da vida. Hoje em dia, as pessoas compram bandejas de plástico preto brilhante na loja, usam-nas uma vez e as jogam fora, o que causa toneladas de lixo a cada temporada. Minha avó era diferente. Ela nunca comprava bandejas de mudas. Toda manhã, antes de fazer chá, ela enrolava jornais velhos em vasinhos pequenos e fofos. Leva apenas 2 minutos. Você pega um pote de vidro como molde, enrola uma tira de jornal ao redor dele, dobra a parte inferior para dentro para formar o fundo do vaso, depois puxa o vidro para fora, enche com terra e semeia as sementes. Quando a planta estiver grande o suficiente para ser transplantada para o jardim, você simplesmente coloca o vaso de jornal inteiro na terra. O papel se decompõe naturalmente e se torna parte do solo, enquanto as raízes simplesmente continuam a crescer para fora, sem sequer perceberem que mudaram de casa. Este é o método de transplante sem choque que as gerações anteriores de agricultores usavam. Ele protege o sistema radicular extremamente sensível das mudas, algo em que qualquer tratamento brusco pode fazer com que a planta atrofie e leve uma semana inteira para se recuperar. Estudos modernos sobre a agricultura sustentável, a permacultura, provaram que manter as raízes em seu ambiente original ajuda as plantas a se adaptarem aos micro-organismos no novo solo 2 vezes mais rápido do que com os métodos de transplante convencionais. A única regra aqui é: use jornais impressos com tinta à base de soja, em vez da tinta química tóxica à base de óleo das décadas passadas. E não enterre muitas camadas grossas de papel, pois isso pode acidentalmente impedir que as raízes o atravessem na fase inicial.
Se esta postagem acabou de salvar as suas plantas jovens, aperte o botão de curtir. Não por mim, mas pelo próximo jardineiro que precisa ouvir isso antes de usar uma pá para desenterrar raízes jovens. Jornais são baratos, mas se você realmente quer entender a vida de uma planta, precisa olhar para as raízes. A próxima dica eu chamo de tecnologia da antiguidade. É a chave para ajudar os jardins do deserto a passarem pelas piores secas. Vasos Ola, o coração de água da horta. Hoje, as pessoas gastam milhões em temporizadores complexos e sistemas complicados de tubos de plástico por todo o jardim. Minha avó não fazia isso. Ela só precisava de um velho vaso de barro. Ela me dizia: não deixe as plantas procurarem por água. Coloque a cota d'água bem aos pés delas. O método Bissiso é inimaginavelmente simples. Ela enterrava um vaso de terracota não esmaltado diretamente no meio do canteiro de vegetais, de modo que apenas a abertura do vaso ficasse visível acima da terra. Ela o enchia com água e depois cobria a abertura com uma pedra plana para evitar a evaporação. Graças à porosidade natural da terracota, a água infiltra-se lentamente pelas paredes do vaso diretamente no solo, fornecendo às raízes exatamente a quantidade de água de que precisam. Nem mais, nem menos. Este é o método de irrigação Ola, uma herança agrícola com mais de 4.000 anos de história no norte da África e na China. No México e em muitos países latino-americanos, os agricultores usam olas de terracota locais há séculos para cultivar milho, feijão e abóbora. É o auge da conservação de recursos. A água não evapora, não molha as folhas, o que reduz o risco de mofo, e as raízes das plantas crescem automaticamente ao redor das paredes do vaso para beber a água. Mas fique atento, você deve usar vasos de barro não esmaltados. Se você usar um vaso com um exterior brilhante e esmaltado, a água não conseguirá se infiltrar, e este método será completamente inútil. E lembre-se de verificar a tampa toda semana. Se ficar aberta, a água evaporará rapidamente, e você transformará acidentalmente o jarro de água em uma armadilha para mosquitos botarem ovos. Um vaso, um pouco de água, é assim que você irriga o seu jardim sem desperdiçar uma única gota. A vovó podia não conhecer termos como pressão osmótica ou sistemas de irrigação microautomáticos, mas ela entendia o ritmo do solo. Mas regar apenas não é suficiente. Como vencemos o frio dos primeiros dias de primavera? Canteiros frios, cold frames. As janelas que sabem como manter o calor. Há primaveras em que a geada dura até abril e sufoca as mudas recém-germinadas. Minha avó sempre olhava para a pilha de madeira velha na garagem e para as velhas esquadrias de janela descartadas. Ela não as jogava fora. Ela as transformava em um minúsculo armário de vidro para os seus vegetais. Essa é a técnica do canteiro frio, cold frame. Ela construía uma moldura de madeira baixa, colocava-a sobre o canteiro de terra e usava uma janela velha como tampa. Funciona como uma estufa minúscula que captura o calor do sol durante o dia e mantém o solo aquecido à noite. Sem eletricidade, sem aquecimento, apenas física simples. A luz entra, o calor não escapa. Essa construção permitia que ela colhesse couve e alface já nos últimos dias de inverno, enquanto os vizinhos ainda estavam sentados olhando para canteiros vazios. Esta é a técnica que os jardineiros do século XIX chamavam de uso da energia solar capturada. Mas aqui está a regra de sobrevivência. Não se esqueça da ventilação. Em dias bonitos e ensolarados, a temperatura dentro da moldura pode chegar a 40 graus Celsius e cozinhar os seus vegetais antes mesmo que você perceba. Minha avó sempre pendurava um pequeno termômetro lá dentro, e quando via que a agulha ultrapassava a linha vermelha, ela abria uma fresta na tampa. Isso é cuidado dedicado, não uma automação sem alma. Uma moldura velha, alguns brotos de vegetais. Você acabou de arrancar alguns dias do inverno. Tudo no jardim está em ordem. As plantas estão verdes, o solo está úmido, a temperatura está perfeita. Mas então, quando o amanhecer despontou, vi a vovó com um saco de pó branco fino que ela polvilhava em cada folha, como se estivesse passando talco na pele de um bebê. Ela disse que não era remédio.
Era uma armadura dos tempos pré-históricos. Algo que você pensaria ser mágica se visse. Mas a verdade é muito mais incrível do que isso. Poeira do tempo e a armadura invisível. Toda manhã, meu vizinho, o Sr. Miller, costumava vir ao jardim da vovó com uma cara mal-humorada. Ele segurava uma garrafa de spray químico caro na mão e reclamava das formigas e dos caracóis que estavam arruinando o seu jardim. Minha avó pegou suavemente uma lata prateada desbotada da prateleira da cozinha e disse-lhe para levá-la para casa e experimentar. Parecia farinha. Certamente, o Sr. Miller ficou confuso. O Sr. Miller riu, mas experimentou. E uma semana depois, ele nunca mais comprou uma garrafa de produtos químicos. Na verdade, era terra de diatomáceas, que são fósseis de 30 milhões de anos atrás, formados a partir das conchas de algas unicelulares no fundo de oceanos primordiais. Quando moída, torna-se um pó branco fino como giz, mas sob o microscópio. Cada partícula dessa poeira é um pedaço afiado de vidro de sílica. Ela mata as pragas fisicamente. Quando os insetos rastejam sobre essa camada de pó, as minúsculas partículas de dióxido de silício cortam as suas carapaças protetoras de cera, fazendo com que sequem e morram dentro de 24 a 72 horas. Aí eu entendi uma coisa. A indústria de controle de pragas de 16 bilhões de dólares nos céu não quer que você saiba sobre esse pó. Um saco de terra de diatomáceas custa apenas alguns dólares e pode resolver o problema de uma vez por todas, enquanto eles dependem que você volte todos os meses para comprar latas químicas caras. É um modelo de negócios construído sobre a dependência. A EP aprovou a terra de diatomáceas para a agricultura orgânica desde 1960. É segura, silenciosa e eficaz, assim como a natureza sempre funcionou. O jardim da vovó nunca teve uma única praga. Mas para que um jardim cresça forte, ele não deve apenas ser protegido dos inimigos, mas também nutrido adequadamente para ser saudável desde o seu interior. Chá de casca de cebola, o tônico amarelo da cozinha. Toda vez que eu cozinhava, jogava as cascas de cebola no lixo por hábito. Mas minha avó era diferente. Ela sempre tinha uma pequena tigela ao lado da tábua de cortar para recolher essas cascas de cebola. Ela me dizia: as plantas são como as pessoas. Às vezes, elas só precisam de uma xícara de chá para se recuperar. O processo é extremamente simples. Você guarda as cascas de cebola e despeja água fervente sobre elas para deixá-las de molho durante a noite. Pela manhã, a água fica com uma cor amarela escura. Você coa o líquido, dilui na proporção de 1:2 e depois despeja diretamente na base da planta. Desde o século XVIII, os agricultores da Europa Oriental usam essa água para salvar as plantas da geada. A ciência moderna chama isso de quercetina, um poderoso antioxidante. Estudos modernos de plantas, como experimentos no Journal of Plant Physiology, confirmaram que o extrato de casca de cebola ajuda a taxativar a resistência sistêmica adquirida, permitindo que as plantações construam as suas próprias barreiras antibacterianas e antifúngicas, sem produtos químicos. Mas preste atenção. Nunca deixe descansar por mais de 24 horas. A água de casca de cebola fermenta muito rápido. Ela vai feder e produzir bactérias que causam o apodrecimento das raízes. Faça apenas o quanto você puder usar em um dia. Se você esquecer, descarte imediatamente. Era assim que minha avó sempre fazia. O chá de casca de cebola é apenas o começo. Ele nutre a planta. Mas como nutrimos todo o solo? A vovó sempre dizia: um jardim que deixa o solo nu é um jardim suicida. Mas o manto que ela colocava sobre o solo não era nada que se comprasse na loja. O cobertor da terra. Nunca deixe o jardim nu. Nas tardes de verão, minha avó costumava pegar um punhado de terra na mão. Estava fresca. A terra também precisa usar roupas, dizia ela. Ela odiava ver o solo nu. Solo nu é solo que passa fome e é torturado pelo sol. Ela sempre o cobria com uma camada de palha seca, folhas podres ou grama seca.
Esse cobertor tem de 5 a 10 centímetros de espessura. Uma regra de sobrevivência: você deve deixar 5 centímetros livres ao redor da base da planta. Se a cobertura morta, mulch, tocar o caule, você estará convidando doenças fúngicas e ratos para comerem as raízes. Esta é a técnica de cobertura morta, mulching, a chave para uma agricultura sustentável. Masanobu Fukuoka provou que ela regenera o ecossistema do solo. Relatórios da USC, Califórnia, confirmam que a cobertura da base ajuda a reduzir a evaporação da água em até 70%. Os antigos astecas usavam esse método em ilhas artificiais para praticar a agricultura ininterruptamente por centenas de anos. Mas cuidado! Não use grama recém-cortada. Ela vai fermentar, liberar calor e queimar as raízes das plantas jovens. E uma camada de cobertura morta com mais de 15 centímetros de espessura fará com que as raízes sufoquem por falta de oxigênio. Seja bom para o solo, e o solo o alimentará. Mas mesmo que o solo esteja protegido, as pragas ainda são um pesadelo. E a vovó convocava esse exército poderoso. Um exército que não apenas assusta as pragas, mas também enriquece o ecossistema do jardim. Os controladores de pragas no céu. Quando você vê pássaros voando, você ouve o canto. Minha avó via um exército de patrulha. Ela nunca segurou um borrifador na mão. Ela decidiu recrutar. Toda tarde, ela sentava-se calmamente na varanda. Espalhava migalhas de pão e assobiava para chamar pardais e carruíras para o jardim. Para ela, os pássaros eram os melhores jardineiros do mundo. O método é mais simples do que você pensa. Ela colocava uma tigela rasa de água para eles tomarem banho, plantava alguns arbustos de frutas vermelhas para eles fazerem ninhos e absolutamente nunca usava pesticidas químicos no jardim. Para cada pequeno ninho de pássaro, ela tinha centenas de funcionários trabalhando diligentemente. Carruíras e pardais eliminavam lagartas, gafanhotos e lagartas rosca logo desde o início. A ciência chama isso de controle biológico de pragas. Estudos da Universidade de Illinois mostraram que pássaros insetívoros podem devorar de 25% a 50% da população de pragas em pomares a cada temporada. Há muito tempo, os agricultores chineses sabiam que precisavam pendurar ninhos de pássaros artificiais nos jardins de chá, para evitar que as folhas fossem comidas por vermes. Este é um ecossistema vivo, onde minha avó não precisava fazer nada além de fornecer uma acomodação decente. Apenas observe. Nunca use produtos químicos no jardim se quiser que os pássaros voltem. Os pesticidas infiltram-se nas pragas e então os pássaros comem essas pragas. As toxinas se acumulam gradualmente e matarão os seus amigos. Se você quer que esse exército funcione, deixe o seu jardim ser um pedaço de terra limpo. Os pássaros cuidam das coisas lá no alto. Mas minha avó tinha outra linha secreta bem no chão. Algo que todo mundo considera lixo, mas que ela guardava como ouro. Cinza de madeira, o grande tesouro da lareira. Quando o inverno chega, a lareira na casa da avó queima intensamente. Enquanto as pessoas varrem o pó das cinzas e o jogam no lixo, minha avó o recolhia cuidadosamente. Ela dizia: "Não jogue isso fora. A terra do jardim precisa disso." A cinza de madeira não é lixo. É potássio e cálcio concentrados. A aplicação é extremamente delicada. Ela não despejava um monte inteiro de cinzas em um só lugar, mas espalhava uma camada fina e uniforme ao redor da base de cenouras e beterrabas. A cinza ajuda o solo a ter um sabor mais doce, reduz a acidez, fornece oligoelementos e forma uma barreira para impedir que as lesmas rastejem por cima. Os agricultores dos velhos tempos costumavam chamar isso de potassa, um fertilizante universal que usaram por séculos para reviver solos esgotados. Quimicamente falando, a cinza de madeira contém um alto teor de potássio, o que ajuda as plantas a serem robustas, evita que se dobrem e aumenta a resistência. Na história da agricultura colonial americana, as pessoas até consideravam a cinza de madeira como uma mercadoria equivalente aos fertilizantes importados. Solo pobre, argila ácida.
Tudo pode ser melhorado graças a esse pó cinza. Mas lembre-se bem, a cinza de madeira aumenta o nível de pH do solo. De forma alguma a use em plantas que gostam de ácido, como mirtilos, azaleias ou plantas de chá. Você as queimará até a morte. E não espalhe demais. Muita cinza queima as raízes jovens e causa um choque alcalino nas plantas. Apenas um pequeno punhado, o suficiente para uma temporada. A cinza foi espalhada. O solo está pronto, mas há um inimigo extremamente teimoso que nem mesmo minha avó conseguia sentar e arrancar um por um. Você ficará surpreso ao saber que minha avó destruiu um campo inteiro cheio de matos sem usar uma gota de herbicida ou uma gota de suor. O segredo está bem na sua lixeira, nas caixas de papelão que você normalmente joga fora todos os dias. E agora o que eu lhe prometi desde o início. Dica número 12. O truque do papelão. Uma morte pacífica para as ervas daninhas. Minha avó odiava cavar. Quando ela fez 80 anos, a pá se tornou a inimiga. Ela dizia, cavar destrói a casa das minhocas. Mas qual horta não tem ervas daninhas? Ela não queria usar herbicidas, mas as ervas daninhas simplesmente continuavam crescendo por toda parte. Ela foi para casa, tomou uma xícara de chá e depois passou na mercearia para pedir caixas de papelão velhas. Ela não comprou um motocultivador. Ela não contratou ninguém para cavar. Ela colocou o papelão plano sobre o solo coberto de ervas daninhas, encharcou-o com água e depois o cobriu com uma camada de cerca de 5 centímetros de espessura de palha e composto. Foi isso. 2 semanas depois, ela virou o papelão e as ervas daninhas haviam desaparecido quase completamente. A luz foi bloqueada. As ervas daninhas não conseguiam fazer fotossíntese e morreram gradualmente. O papelão se decompõe lentamente, atrai minhocas e ajuda a soltar o solo, sem nunca precisar tocar em uma pá. A agricultura sustentável moderna chama isso de técnica de plantio direto, no-till. Ela preserva a estrutura microbiana, que é o filtro natural de nutrientes para as plantas. Quando o papelão apodrece, ele se torna alimento para o solo. Este método tornou-se famoso na década de 1950 graças a Ruth Stout, uma jardineira americana que desafiou toda a indústria agrícola da época ao declarar que nunca havia segurado uma enxada na vida. Mais tarde, pioneiros da permacultura como Bill Mollison e David Holmgren sistematizaram isso na técnica de compostagem em lençol, sheet mulching, e a consideraram a maneira mais eficaz de regenerar o solo, em vez de usar fertilizantes químicos excessivamente. Mas lembre-se bem, você deve remover todas as fitas adesivas de plástico, etiquetas brilhantes ou grampos de metal. Essas coisas não se decompõem e contaminarão o seu jardim. Se você usar papelão impresso com tinta colorida e brilhante, tenha cuidado com os produtos químicos na tinta. O uso de papelão marrom simples é o mais seguro. Se você conhece alguém que desistiu da jardinagem porque acha que dá muito trabalho e causa dores nas costas, envie este vídeo para essa pessoa hoje à noite. Deixe um comentário com o nome dessa pessoa. Eu leio todos os comentários. A próxima dica é o que decide a colheita. Você sabe por que as suas plantas no próximo ano são mais fracas do que no ano anterior? O segredo está na regra de seleção da minha avó. A seleção de sementes, o recrutamento da elite. A maioria de nós guarda sementes de tomates que sobraram, cenouras minúsculas ou vegetais comidos por vermes. Minha avó fazia o oposto. Ela escolhia apenas as plantas mais fortes e saudáveis, que davam os frutos mais deliciosos, para guardá-las para sementes. Ela dizia, não se pode esperar uma colheita excelente das sementes de plantas que se rendem às pragas. O processo exige paciência. Observe durante a temporada qual planta não fica doente, qual planta lida melhor com a seca. Qual planta é a mais produtiva? Marque essa planta. Não colha o fruto quando ele estiver apenas maduro. Deixe-o ficar muito maduro diretamente no galho, para que as sementes absorvam completamente a essência da planta-mãe. Depois disso, seque-as e guarde-as. Foi assim que os agricultores da antiguidade criaram variedades históricas, heirloom,
Sementes que se adaptaram perfeitamente ao clima do seu próprio jardim ao longo de centenas de anos. Mas fique atento. De forma alguma pegue sementes de plantas F1. As sementes de híbridos F1 normalmente não herdam as características da mãe. Se você as semear no próximo ano, elas produzirão plantas fracas, deformadas ou não darão frutos. Guarde apenas sementes de variedades puras. Se você tem uma variedade histórica, não deixe que ela desapareça com você. Comente o nome dessa variedade abaixo. Talvez alguém que esteja assistindo ao programa esta noite esteja procurando por ela. O solo está livre de ervas daninhas. As sementes foram cuidadosamente selecionadas. Mas há ainda outro inimigo com o qual a vovó sempre tomava cuidado. Ventos fortes que podem destruir uma horta inteira. Muitas vezes você havia plantando girassóis, mas não era para decoração. Eles são os soldados. Girassóis. Os soldados do jardim. Ela sempre plantava uma fileira de girassóis ao longo da borda oeste ou sul dos canteiros de vegetais. Isso podia tanto sombrear quanto embelezar o jardim nas tardes ensolaradas. Girassóis sozinhos são suficientes. Plante essas plantas altas como quebra-vento. Quando estiverem grandes o suficiente, os seus caules robustos se tornarão a treliça natural perfeita para pepinos ou feijões trepadores. Você economiza dinheiro na compra de treliças e tem uma parede viva que protege plantas delicadas, como folhas de salada e alface, de serem derrubadas por ventos fortes. Biologicamente falando, os girassóis são postos de gasolina para abelhas e outros polinizadores. Quando eles visitam as flores, convenientemente também polinizam os vegetais ao redor. Os pássaros também se empoleirarão lá no alto e bicarão as pragas diretamente da folhagem. Isso é jardinagem de acordo com o modelo de camadas ecológicas que os especialistas em agricultura sustentável elogiam hoje. Mas observe, os girassóis são consumidores muito gananciosos de nutrientes. Não os plante muito densamente ou muito perto da base de tipos de vegetais que precisam de muito fertilizante, pois eles competirão por recursos. E as raízes dos girassóis podem liberar certos compostos que inibem o crescimento de plantas próximas, se você não mantiver uma distância segura. Considere-os como guardiões. Não os considere como os anfitriões. Passamos por 14 passos. O solo está pronto, os guardiões estão em posição e as sementes estão protegidas. Agora deixe a vovó lhe falar sobre uma planta preciosa na natureza com a qual você não precisa se esforçar. Dente de leão. Os párias em sua própria terra. Você também o ignorou, não é? Dente de leão. Os colonos europeus que cruzaram o oceano para a América do Norte trouxeram sementes de dente de leão em suas bagagens. Eles não as trouxeram para decoração, eles as trouxeram para sobreviver. 100 gramas de folhas de dente de leão contém até 558% da quantidade diária necessárias de vitamina K. Ele contém mais beta-caroteno do que as cenouras e mais cálcio do que o leite. Enquanto mimamos cada planta de espinafre, algo que requer cuidados minuciosos, o dente de leão simplesmente está lá. Ele não precisa de nada. Ele penetra em solos compactados tão duros quanto o concreto. Ele permanece verde de abril a outubro e desperta fortemente para a vida todos os anos a partir de uma raiz principal, de até 18 polegadas de profundidade. Uma das histórias mais tocantes sobre o dente de leão ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando as rotas comerciais foram cortadas e o café se tornou um item de luxo. Eles desenterraram raízes de dente de leão, lavaram-nas, torraram-nas a seco e depois as moeram para fazer uma bebida que era um substituto perfeito para o café e ajudou milhões a se manterem alertas nos anos mais difíceis. Na França, as folhas jovens de dente de leão são uma verdura de salada popular em mercados de agricultores sofisticados, muitas vezes misturadas com bacon salteado, ovos pochés e vinagre balsâmico. No antigo interior da Inglaterra, o dente de leão também era o relógio natural de uma criança. Acreditava-se que se você soprasse uma cabeça de sementes de dente de leão, o número de sopros necessários para remover todas as sementes indicaria a hora atual. Além disso, soprar os minúsculos paraquedas brancos que carregam um desejo é uma tradição de longa data.
Quando as sementes voam para longe, elas levam o pedido de quem soprou para os deuses do vento ou para as fadas. É engraçado pensar que o consideramos uma erva daninha. Destruímos o mais forte para honrar o mais fraco, apenas por causa de uma obsessão por um gramado perfeito. Quando você parar de ver o dente de leão como um inimigo, começará a olhar para o jardim de uma maneira diferente. Mas há um segredo que, se você não souber, transformará acidentalmente o seu jardim em um caldeirão descontrolado de cruzamentos. Não deixe as plantas interagirem de forma errada. Prevenção da polinização cruzada. Lembro-me da vez em que a vovó colheu abóbora. Ela a cortou e o interior parecia estranho. O sabor era insípido e tão duro quanto borracha. Ela suspirou. Havia cruzado com as abóboras do vizinho. Ela sempre me ensinou que as sementes também precisam de fidelidade. Caso contrário, no próximo ano você colherá variedades mutantes que não dão frutos ou têm um sabor horrível. Se você quiser guardar sementes, separe diferentes variedades de abóbora ou pimentão por uma distância de pelo menos vários metros. Se o jardim for muito pequeno, use táticas de tempo. Escale os tempos de plantio para que as variedades de plantas floresçam com várias semanas de diferença. Isso bloqueia o caminho das abelhas quando elas carregam pólen de uma planta para outra. A ciência chama isso de controle genético. Variedades de plantas como abóbora e melancia cruzam-se naturalmente com muita facilidade através de insetos. A manutenção desse isolamento é a maneira como os antigos jardineiros preservaram valiosos bancos genéticos por séculos sem a necessidade de um laboratório. Eles mantêm a linhagem das plantações pura, mas o solo lá fora não é igual em todos os lugares. Você já se perguntou por que a mesma variedade de tomate plantada aqui dá muitos frutos, mas a apenas alguns passos de distância ela atrofia? O segredo está no que minha avó chamava de respiração do solo. Tesouros em envelopes. A arte de armazenar sementes. Para minha avó e para minha avó, as sementes não eram algo para se jogar por aí, de forma descuidada. Elas eram economias. Ela as guardava em velhos envelopes de papel, rotulava-as ordenadamente e depois as organizava de forma clara em uma lata. Não use sacos de plástico. As sementes também precisam respirar, criança. O método é simples. Limpe as sementes, seque-as bem à sombra e depois coloque-as em envelopes de papel. Não use plástico. A umidade presa faz com que as sementes mofem imediatamente. Guarde-as em um local escuro, seco e fresco, como um porão ou um armário de cozinha. Milhares de anos atrás, os egípcios usavam vasos de terracota para armazenamento. E hoje, o mundo inteiro usa o cofre de sementes em Svalbard, Spitsbergen, sob o mesmo princípio. Seco, escuro, frio. Essa é a fórmula para a longevidade. Mas preste atenção, a umidade e a temperatura são os dois assassinos de sementes. Se não forem bem secas, elas apodrecem. Se forem armazenadas em um local muito quente, o embrião da semente morre. Não seja preguiçoso e não as feche rapidamente, enquanto as sementes ainda estiverem úmidas. Uma colheita inteira para o próximo ano depende do seu cuidado hoje. Então, é isso. Desde as sementes cuidadosamente armazenadas até a escolha dos locais de plantio, tudo está pronto. Agora você entende por que Eleanor conseguiu colher 52 cestas cheias de vegetais frescos do seu minúsculo jardim. Não foi mágica. Ela e minha avó viviam sob o mesmo princípio. Não desperdiçar nada. Elas olhavam para uma casca de cebola, um jornal ou uma velha esquadria de janela e viam uma oportunidade em vez de lixo. Estas 17 dicas não são apenas para o cultivo de vegetais. Elas são um voto. Quando você coloca esse papelão ou rega esse vaso velho, você aperta a mão da história, com aqueles que superaram os tempos mais difíceis com paciência. Essas mulheres do passado não aprenderam essas coisas da noite para o dia. Elas aprenderam através de cada verão lento. Se este vídeo lembra de alguém, uma avó, uma mãe ou um velho vizinho, por favor, deixe o nome deles nos comentários. Eles são jardineiros sábios que realmente merecem ser homenageados.
E na próxima semana, revelarei exatamente que tipo de vegetais Eleanor cultivou. Não leve isso de ânimo leve, pois há uma variedade que você deve plantar exatamente neste mês de maio. As anotações ainda estão no velho caderno na prateleira da minha cozinha. Inscreva-se para não perder nada. O jardim está esperando por você. E em algum lugar, a nossa avó está sorrindo e esperando que você pise na terra. Se essas histórias mudaram a maneira como você vê as ervas daninhas no seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar o futuro juntos. O próximo tesouro será aberto em breve.